paz do Senhor, família baronesa, e a todos os nossos irmãos, de modo geral, que estão nos acompanhando por esse canal do YouTube. Vamos tomar mais uma lição, nosso segundo trimestre, da nossa revista da Betel. Hoje, a lição de hoje será sobre o título Supremo Bom Pastor, lição número 3, que vai falar profundamente aos nossos corações. O textual diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está no Salmo número 23, verso 1. E a verdade aplicada diz: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco todo o tempo. Amém, meus queridos irmãos? Então vamos falar hoje sobre o Supremo Bom Pastor. Quem é o nosso Supremo Bom Pastor? É o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. O Salmo 23 é interessante, meus queridos irmãos, porque ele vem de uma trilogia que começa no Salmo 22, 23 e 24, são chamados Salmos messiânicos, destinados ao Messias, a Jesus. E começa no Salmo 22, que é conhecido, como foi falado na aula passada, o Salmo da Cruz, que vai falar também com Jesus, o bom pastor, o supremo pastor, no Salmo que está lá, no João 10, versículo 11, que diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Uma característica do bom pastor, Jesus Cristo, é que ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E no Salmo 23 vai falar do grande pastor, que voltou pelo sangue da aliança eterna dentre os mortos. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Sabemos que ele teve morte de cruz, morte de vergonha. A cruz era uma vergonha na época, mas Jesus, ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20, que vai dizer o seguinte: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Aleluia. Então aqui uma característica importantíssima, que ele é o grande pastor das ovelhas. Ele venceu a morte, deu a sua vida por nós. Então a característica do pastor é que, além de protetor, vamos dizer na lição, ele dá a sua vida, diferente do mercenário, que ele faz por dinheiro. Ele não tem amor pela ovelha, faz por dinheiro. Já Jesus, ele mostra que ele dá a sua vida por nós. E o 24, que aparece como o Rei da Glória, que ele vai recompensar a sua ovelha. Está lá em carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Depois os irmãos vão olhando na sua Bíblia, procurando as referências que são importantíssimas, que estão na nossa lição, para nós lermos e aprimorarmos. Diz assim: e quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Ou seja, ele, além de ser pastor, bom pastor, ele ainda tem uma recompensa para cada um de nós. Amém, irmãos? Então, o objetivo da nossa lição de hoje, ela vai primeiro apresentar as características do bom pastor, que é o condutor, que é o protetor, que é o provedor, Essas são as características do bom pastor, porque existe o bom pastor e o mau pastor. Vamos ver a lição também aqui. A segunda é expor as necessidades da ovelha. Quais são as necessidades que a ovelha tem? A de alimento, de correção, de proteção também, provisão e muitas outras coisas. Porque a ovelha precisa de alimento, de comida, precisa de proteção, mas também, em certo momento, ela precisa de correção, precisa ser corrigida. Quando ela vai tomar um caminho errado, ou ela vai se destoar das outras, então ela precisa de correção. E terceiro, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Qual a necessidade de conhecer o bom pastor? O relacionamento com o pastor, o bom pastor, relacionamento com Cristo. Trazer também as outras ovelhas para Cristo, aquelas ovelhas que se desgarraram, que fugiram. Não é isso? É uma das características também importantíssimas, da necessidade de conhecermos o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Na introdução, nós vamos tratar sobre esse lindo poema, que revela a relação entre o pastor
e suas ovelhas. É a relação entre o Senhor e aqueles que são os seus discípulos. Não é isso? Então nós vamos ver aqui que o pastor é uma palavra que no grego no original seria poimen, que é aquele que cuida, que apacenta, que alimenta e que também protege. O que é apacentar? É conduzir a paz ou a pastos verdejantes. Não é isso? Nós vemos lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O interessante é que nesse salmo, Davi ele se coloca como ovelha. Davi, sabemos que Davi foi um pastor de ovelhas, ele era perito nisso, cuidava das ovelhas de seu pai. E nesse momento desse salmo 23, ele se coloca no lugar das ovelhas, como aquele que olha o pastor, Jesus Cristo, na época o Senhor, aquele que cuida. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E Davi sentia isso, porque Davi, por várias vezes, ele defendeu as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, matando feras, lutando com bichos. Então ele sabia isso na prática. Então ele, quando começa a ver o Senhor, quando ele faz esse salmo, ele fala, né, no sentido de o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar proteção, não vai faltar alimento, não vai faltar o guia, que também é o guia que vai guiar. Então ele coloca Deus, o Senhor, sobre o pastor, que faz sobre todas as coisas. Então o pastor e suas ações. O importante é que nós orientarmos aqui, atentarmos para isso, que de noite o pastor ele protege as ovelhas dos animais selvagens. Não é isso? De dia ele conduz ela para se alimentar, para comer, e à noite ele fica na porta protegendo para que os animais selvagens não entrem e ataquem essas ovelhas. Né? Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, que saltério também é importante, nós pensamos no saltério como um instrumento, mas o saltério também era conhecido como o livro dos Salmos. Né? Os Salmos, era o livro dos Salmos, era conhecido também como saltério, ou seja, os 150 Salmos, que era, em muito tempo na Idade Média, ele foi utilizado para o aprender, quem estava aprendendo a ler, né? As crianças ali, que estavam aprendendo a ler, era através do saltério. Né? Então, seguindo aqui em frente, 1.1, descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos, ou seja, em pastos prontos para se alimentar, para as ovelhas se alimentar. Deixar significa repousar, é o que? Descansar. Portanto, no presente saltério, ou seja, nos Salmos, está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Não é isso? Então, o pastor que realmente está empenhado em cuidar das suas ovelhas, ele dá a vida por elas. No caso, ele sempre se voltando para Deus. Né? Nós vamos ver no Salmo 127, verso 1 e 2, que vai dizer o seguinte. Eu anotei aqui para ser mais rápido a nossa caminhada. Algumas vezes nós vamos ver na Bíblia e algumas vezes não vem as anotações para adiantarmos. Está assim, ó, Salmo 127, verso 1 e 2. Né? Nós sabemos que nos Salmos eles não têm como poemas, pois eles não têm versículos, irmãos. Então, às vezes uma pessoa erra outra. Salmo versículo 1, versículo 2, Salmo 23, versículo... Não, ou Salmo capítulo... Não é Salmo capítulo 23. Salmo número 23, são versos 1, 2, 3 e assim por diante. Então, Salmo de número 127, verso 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim a eles e seus amados dá o sono. Isso era um cântico dos degraus, um dos cânticos dos degraus escrito por Salomão. Vocês já viram em aulas passadas falando sobre vários escritores do livro dos Salmos. Né? Não foi só Davi, ele escreveu 73, Salomão escreveu Moisés, os filhos de Corá e assim por diante, outros que não é da nossa aula aqui hoje. Então, nós vemos aí que os perigos são reais, mas o nosso pastor nos faz repousar em segurança. Jesus, ele faz nos repousar em segurança. Vivemos perigos, dificuldades, né? Nós vivemos hoje com essa coronavírus aí, uma dificuldade tremenda, muitos estão desesperados, atentos, mas ele faz nos repousar em segurança, queridos. Está lá em Ezequiel 34, versículo 15, que diz assim, ó: eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar
diz o Senhor Jeová. Então, o Senhor, é a promessa do Senhor, Ele vai te fazer repousar, vai fazer descansar, mesmo em meio aos perigos, mesmo sendo perigo iminente, né? Mas vai fazer você repousar, com certeza, e descansar em pastos verdejantes. No tópico, aí vamos seguir no 1.2, refrigério para a alma atribulada. Isso aqui é muito importante, porque o nosso corpo é composto por corpo, alma e espírito. E a alma, né, é um dos perigos que um ser humano ele tem de ser atacado até a sua alma. Nós vivemos um perigo iminente ao nosso corpo, a doença que vem de fora para dentro. Mas existem as doenças que elas são internas nossas, são chamadas até de doenças psicossomáticas, porque elas vão ser evoluindo num plano psicológico e trazendo a pessoa uma depressão, uma angústia, também chamada enfermidade da alma. Então, elas falam sobre isso, a nossa alma e os nossos pensamentos. Os externos afetam o nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência das ações com a alma atribulada? São várias, né? Quantas pessoas que elas vão por um desentendimento entre família e aquilo causou uma desavença que foi se arrastando, foi se minando e se tornou uma brecha para Satanás, e quantas famílias destruídas por isso, né? E quantas pessoas também destruídas em depressão e pensando até em suicídio devido a isso. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor, que Ele cuida da gente, Ele vela por nós. E Salmo 4, verso 8, vai dizer o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Salmo de Davi. Por que eu estou falando esse Salmo? Porque tem pessoas que, devido a esses problemas da alma, têm muitas insônias, não conseguem dormir, porque aquilo afeta a sua mente, afeta o seu corpo, afeta o seu espírito, e ela não consegue dormir. Então, é a palavra do Senhor, né? Davi falando: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então eu vou dormir tranquilo, porque eu tenho a certeza que Deus está guardando a minha família, o meu lar, a minha vida, a minha mente, o meu corpo, e nada vai chegar até a minha vida. Ele refrigera a minha alma num momento de tribulação, né? Uma das coisas interessantes, ele restaura, refrigerar a alma é restaurar a sua pureza original, que até o momento ela fica escura. Por causa de quê? Por causa do pecado, né? Agora, que bem haveria, diz aqui o comentarista, em pastos verdes uma alma escura. O que adiantaria eu ter comida boa, comer bem, me alimentar da palavra, e eu não tratar da minha alma? Eu ter rancor, ter ódio, ter raiva, não é isso? Então eu preciso tratar da minha alma com orações, com jejuns, pedindo a Deus para que Deus possa, né, fazer com que eu libere muitas vezes o perdão, e para assim eu poder me alimentar poderosamente da palavra de Deus. 1.3, presença também nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, ele passa a analisar a ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, né? Davi, vamos ver lá em 1 Samuel capítulo 19, vai falar sobre a perseguição de Saul contra Davi. Davi, por várias vezes, mesmo sem provocar, sem fazer com meios para que Saul tivesse raiva dele, ele passou por isso, foi perseguido por Saul. Muitas vezes Jonatas chegava e falava com seu pai, amenizava e trazia Davi perante Saul, mas Saul mesmo assim ainda o rejeitava, porque estava com sua alma atribulada e muitas das vezes tentou o matar, mas graças a Deus, que Deus o guardava naquele momento ali tremendo. Todavia ele ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. O que é o corredor da morte? A hora da aflição, a hora da angústia, a hora que você está no vale, a hora que você está em perigo, e Deus ele te livra do perigo. É aí que é importante. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. Ele está ouvindo e amparando aos seus no momento que você mais espera, né? O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio. Nós lemos lá 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que vai dizer
E quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, alcançareis a corruptível coroa de glória. Aleluia. O que nós aprendemos desse tópico, meus irmãos? Nós aprendemos que o descanso nos momentos de perigo, o refrigério para a alma, é atribulada e está ausente nas horas mais difíceis. Tá? Vamos passar agora para o tópico 2, que vai dizer as necessidades da ovelha. As necessidades da ovelha. Primeira necessidade da ovelha, 2.1, necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento da necessidade das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que as ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores e por isso precisava ser conduzida a um lugar seguro. A ovelha, ela não tem capacidade de se defender. A ovelha não tem capacidade de se defender. Quem a defende é o pastor. Muitas vezes a ovelha quer se defender. Ela, no momento de ataque, no momento de perigo, ela quer se defender. E é nesse momento que ela literalmente se dá mal. Por quê? Quem tem que proteger é o pastor. Né? Então quem guerreia nossas guerras é o pastor. É o bom pastor, Jesus Cristo. É ele que guerreia as nossas guerras. Então Davi sabia que as ovelhas, elas não têm garras, elas não têm força, elas são passivas, elas são puras, elas não têm maldade. Então, por isso, Davi, ele cuidava dessas ovelhas, dando a sua vida por elas muitas vezes, enfrentando as feras. E é assim que Jesus faz por nós. Porque ele sabe que nós somos pacientes, somos meigos, somos fleumáticos, somos pessoas que estamos pautadas em Cristo, estamos escondidas atrás de Cristo, atrás do nosso grande e sumo pastor. Não é isso? Uma coisa interessante aqui que o comentarista coloca a palavra morte, né, que nós vemos aqui, ela funciona como um superlativo, ou seja, densas trevas que nós vemos. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas vias da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, é algo de densas trevas, algo difícil, algo que não é fácil, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor, o bom pastor, o super pastor, o supremo pastor, está conosco. Aí ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é vara? Aí vamos pesquisar o que é vara, irmãos. A vara, ela era curta, a vara, não era longa. Ela servia para defesa e disciplina. A vara tanto ela defendia, como ela tinha disciplina, ou seja, era um símbolo de autoridade. Né? Na Bíblia nós vemos vários significados para a vara. Podemos falar vários, mas vamos falar aqui um outro lado da vara, que na Bíblia simboliza também a ira e o castigo de Deus, que vai acontecer lá no juízo final. Já é escatologia. Mas também aconteceu muito no Velho Testamento. Deus, por diversas vezes, teve que usar com a vara para disciplinar o povo. Né? E o cajado? Era uma vara grande com uma curva na ponta. Que servia para quê? Para trazer a ovelha para perto do pasto, para guiá-la no caminho certo. E outras vezes também servia para contar as ovelhas. Era colocado uma tinta na ponta do cajado ali e contava as ovelhas para contar as ovelhas. Isso, que coisa maravilhosa. E assim que Deus tem usado, Jesus, ele é o nosso bom pastor, tem usado a vara, muitas vezes para nos corrigir, e o cajado para nos guiar, né? Vara protege, disciplina, e o cajado guia, mostra o caminho, não é isso? Isso é muito importante nós falarmos sobre isso aqui, né? Então, o cajado também é usado para apoio e a orientação, né? Me protege a versão em geral, me consolam. Não há promessa de imunidade de problemas ou sofrimento. Não existe problema ou sofrimento. Não é isso? Porque elas fazem o quê? A tua vara e o teu cajado faz o quê? Me consolam. Olha que coisa interessante. Nós sabemos que o nosso consolador é quem? O Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quando o pastor, o sumo pastor, ele usa a vara, usa o cajado, e o cajado é para também consolar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Talvez você nesse momento possa estar precisando de um consolo, né? E Deus, através do Espírito Santo, ele pode dar o consolo nessa noite, ou nessa tarde, nessa manhã, como estiver vendo esse vídeo. Amém, queridos?
2.2, necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas, utilizava o cajado para conduzi-las no caminho. Então Davi, ele sabia que o pastor ele era à frente, para poder o quê? Para ele conduzir as ovelhas. Né? E sempre atento, olhando para um lado e para o outro, para poder as ovelhas não se desgarrarem uma da outra. Né? A direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Isso é importante, é renunciar às nossas vontades, que sempre vai prevalecer é a vontade de Deus. A ovelha ela não tem direção própria, ela vai fazer o que o pastor manda ela fazer, o que o pastor caminha, mostra, conduz a ela. Não é isso? É importante não esquecermos em nossos planos e sonhos que somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor em tudo, meus irmãos. Dependentes do Senhor em tudo. Tá ok? Tópico 2.3. Necessidade de provisão. As ovelhas necessitam se alimentar. Preciso que lhes sejam fornecidas pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e venenosas. Se o pastor deixar as ovelhas andando sozinhas, elas vão fazer o quê? Elas vão comer qualquer coisa, vão comer até lixo. Então ele vai conduzir a elas a pastos verdejantes, ou seja, onde tem a comida boa, onde tem o alimento certo. Não é isso? Então a ovelha que ouve a voz do seu pastor, ela vai seguir e vai comer o alimento que o pastor está dando para ela. Ela não vai comer um alimento diferente, ela não vai procurar alimento de outro canto. Ela vai estar junto com o pastor ali. De acordo com a Bíblia, na nossa escola dominical, prepara-se uma mesa a convite para uma refeição, e não somente um gesto de hospitalidade, mas também um símbolo de solidariedade. Está lá em Salmo 107, verso 9. Salmo 107, verso 9. Né? Vamos ler aqui rapidamente aqui. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Aleluia! Então, fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então, quando nós andamos seguindo, sendo alimentados pelo nosso pastor, nós não vamos ter fome, vamos estar fartos e sedentos. Mateus capítulo 5, versículo 6 vai dizer o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia! Comida boa, palavra abençoada, né? No tópico 3, para nós passarmos para o final, Cristo, o supremo e bom pastor. 3.1, ele dá a vida pelas ovelhas. Nós falamos desde o começo. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus distingue do mercenário e do ladrão. Nós vimos a diferença do mercenário, né, do bom pastor, e do mercenário e do ladrão. Quer dizer, o mercenário e o ladrão são ambos. Os dois gostam de dinheiro, os dois fazem tudo por dinheiro. Então existe diferença. O pastor que dá vida para a sua ovelha não é um pastor que ele visa dinheiro financeiro, né? O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Ele abandona a ovelha, deixa a ovelha morrer. Não se importa com as ovelhas. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos, meus irmãos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes, no seu nascimento. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes mandou que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos. Foi o primeiro período que ele passou. E o segundo período que ele passou? Foi na cruz do Calvário. Lá ele deu a sua vida por cada um de nós. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Está lá em Isaías 53, verso de 8 a 12. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre ele na cruz, e por nós ele intercedeu.
Jesus também, ele age diferente do ladrão, que vem para matar, vem para roubar e destruir. Pois ele dá sua vida, mas dá a vida, dá vida e dá vida em abundância. Aleluia. Lá em Ezequiel 34 vai falar sobre esses pastores, né, na Israel, que não cuidavam das suas ovelhas, pensavam em si mesmo, só queria a gordura da ovelha. E Jesus, ele fala o destino desses pastores. Será muito triste, porque eles prestarão conta desses pastores que só queriam se aproveitar das ovelhas. É um pastor diferente, mas Jesus é um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. 3.2 vai dizer o seguinte: relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Está lá em João 10:14, que diz o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Aleluia. Ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a ele. Aleluia. Existe o quê? Um relacionamento com as ovelhas. Tem que ter isso. Aleluia. Jesus tem isso para conosco. Diversos atos revelam um profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. O primeiro é que ele as chama pelo nome. Está lá em João 10:3, do versículo 3 a 5, que diz o seguinte, queridos: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Aleluia, palavra poderosa. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. E a palavra de Deus vai mais longe ainda chama pelo nome. Aleluia, algo diferente, irmãos. É algo que só Deus faz isso. Tá? Vamos correr mais um pouquinho aqui. Apesar de sermos iguais quanto a nossa natureza, temos individualidade e necessidade diferente. Então a ovelha nunca é igual a outra, ela tem diferença, ela tem necessidade uma diferente da outra. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Nós vamos ver isso, meus irmãos, lá quando Jesus aborda aquela mulher, a mulher samaritana, que ele fala para ela, perguntou para ela pelo seu marido, e ela falou, né, quem era o marido dela. Na verdade, ela já tinha tido 5 maridos, o que estava com ela não era dela, ou seja, uma mulher adúltera. Então ele conhecia ela. Outra passagem também, Jesus estava passando com a multidão e ele vê quem? Zaqueu em cima de uma figueira. E ele chama Zaqueu, pede para Zaqueu descer depressa, que hoje está aí na sua casa. Então, Jesus, ele conhece a cada um de nós, ele conhece a nossa necessidade, ele conhece o nosso nome, ele conhece a nossa identidade. Identidade fala de segredos, fala de intimidade. Então, Jesus, ele conhece, o bom pastor, ele conhece a nossa intimidade. Aleluia. É interessante observar, dos 12 apóstolos, cada um tinha um jeito diferente. Pedro, ele era impulsivo, extrovertido, enquanto Tomé era hesitante e cheio de dúvidas. André gostava de se relacionar com as pessoas, estava sempre apresentando alguém para Jesus. Enquanto Judas queria ser o outro para benefício próprio, ou seja, queria sempre dinheiro para ele, ladrão, né, roubou, nós sabemos disso. Então cada um tinha uma característica diferente. E Jesus conhecia cada um deles, porque Jesus conhece a sua ovelha. 3.3. Outras ovelhas para o aprisco. Então, é importante que no início do seu ministério, Jesus ele enviou discípulos para todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso, porque ele queria que salvasse a todos, para que depois o evangelho fosse propagado. Por isso que em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus não queria só o evangelho, a salvação para os judeus, mas queria para os judeus, para os gentios, para os samaritanos e para todos nós. Ou seja, Jesus não faz exceção de pessoas, né? Então, nós encerramos aqui a nossa lição de número 3. Espero que Deus possa falar abundantemente, ter falado abundantemente em cada coração, não é isso? E vocês não percam o nosso canal. Estaremos sempre colocando nossas lições ali, e tem sido bênção para a nossa vida e para a sua vida também. Queria orar a Deus pela sua vida bem rapidamente, para que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, Deus e Pai, aqui está aqui mais uma lição concluída, Senhor. Quero te pedir uma bênção especial por cada lar, por cada família, Deus. Nesse momento tão difícil, mas que a tua palavra tem sido lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho nesse dia tão difícil. Toma nossa vida em tuas mãos, te pedimos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Fique com Deus.